Fala galera, tudo bem? Muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma super live, dessa vez com Pedro Barbosa, especialista em direito condominial. E nós vamos tirar várias dúvidas sobre o assunto nessa quarentena, né? Fala Pedrão, Fala, Léo Braga. Como vai, meu amigo? Tudo bom, cara? tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo, meu amigo. Tudo ótimo. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, na mais perfeita desordem. Sim que é bom. Bom, eu E tava falando aí? aqui pro pessoal, né, que hoje nossa live vai ser contigo. A gente vai conversar sobre o direito condominial, que para muitos é uma área que talvez nem soubessem da existência, né? O pessoal de repente acha que é tudo na mão do síndico. Enfim, acredito que assim como eu, a galera também tem algumas dúvidas sobre essa área específica do direito, né? E ninguém melhor do que você, o cara especialista na área, para bater essa bola com a gente. Então, para o pessoal que não te conhece, eu queria que você começasse se apresentando, falasse um pouquinho sobre o escritório, o que vocês fazem, se apresentar um pouquinho para o pessoal. Maravilha, Léo. Cara, queria primeiro te agradecer imensamente aí pelo convite, tá? Eu tenho acompanhado a tua série de lives aí, tá fenomenal. Sempre que eu posso, eu tô assistindo. Então, parabéns aí a você, a Agência Coé, pela iniciativa. Fenomenal. Cara, meu nome é Pedro Barbosa, sou advogado, sou especialista em direito condominial, como você falou, é uma área super específica, né, um nicho dentro do direito imobiliário. Eu sou sócio do escritório chamado Carpati Advogados e o nosso foco integral é assessoria jurídica para condomínios, tanto residenciais como comerciais, tá? Então, cara, só assim, muita gente não entende, mas a assessoria jurídica para condomínios é extremamente focada no atendimento a síndicos, administradores de condomínios, e os condomínios que são basicamente prédios, em regra, né? Onde diversas pessoas residem, dividindo ali áreas comuns e áreas particulares. Tá? Então, é basicamente análise jurídica desse tipo de moradia ou desse tipo de comércio, né? Onde se divide áreas comuns e áreas particulares. Esse é o nosso foco, essa é a nossa especialização. Tá? Show. E, cara, até só para assim, colocar a coisa em perspectiva, que eu acho legal também, você, pelo que eu sei, eu acho que não mora em condomínio, né? Eu moro em Ou prédio. Eu moro em você prédio. mora em prédio? Moro em prédio. Então, já é um condomínio edilício. E, cara, o que acontece? Eu estava até olhando uma olhada nos números. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, cara, da importância do direito condominial, se estima que 30% da população, mais ou menos, mora em condomínios. Tá? Isso dá mais ou menos 60 milhões, 70 milhões de habitantes, 70 milhões de brasileiros, cara, morando em condomínios. Eu estava dando uma olhada assim, só para ter uma perspectiva, isso é mais ou menos o dobro da população do Canadá. O Canadá inteiro tem 37 milhões de habitantes. O Brasil tem 70 milhões de pessoas morando dentro de condomínios edilícios. Então, assim, nesse momento de contágio do coronavírus, cara, é extremamente importante a gente entender o que se passa dentro dos condomínios, como a gente evitar o contágio dentro do condomínio. Então, essa é a importância, cara, do que a gente tem a dizer hoje aí. Show de bola. Para muita gente, né, vamos começar já pegando pesado, né? É, um condomínio, por exemplo, aqui o meu, né? A gente tem um síndico, e esse síndico tem suas responsabilidades, né? E tudo mais. Mas esse síndico, ele precisa contar com uma assessoria jurídica ou somente o síndico, pela sua figura, já basta, já é suficiente para correta e perfeita administração de condomínio? Entendi. Então, Léo, o que acontece, cara? A maioria dos síndicos hoje em dia é um síndico que não é profissional. Ele não tem como primeira profissão na vida dele a gerência de condomínios. A maioria deles tem outras profissões, alguns até são advogados, mas a maioria não. E existem até síndicos profissionais, que podem ser advogados ou não, mas o fato é, o condomínio é uma cidade, né, cara? É uma relação jurídica que envolve diversos fornecedores, envolve funcionários, milhares de pessoas que têm propriedade ali dentro. Então é uma relação jurídica extremamente complexa. A maioria das pessoas não sabe, não tem especialização para lidar com os problemas jurídicos de um condomínio. Então, a ajuda de um advogado, de uma consultoria jurídica especializada, em geral, é extremamente importante dentro do condomínio. Claro que diversas administradoras de condomínios também oferecem, muitas vezes, essa assessoria jurídica.
às vezes através até dos nossos escritórios, dos advogados especialistas. Mas, em geral, o síndico, por si só, não tem essa especialização e precisa de uma assessoria focada nos condomínios, entendeu? Entendi. Show de bola. Falando especificamente agora como vivente de um condomínio, né? O que que você Sim. traz pra gente de particularidades, assim, questões de convívio? Até estava falando outro dia, né? Por exemplo, quem tem cachorro, que é até o que você fala, né, dos 5, 6 dos condomínios, né? Quem tem cachorro, o cachorro fica latindo, perturba o vizinho e tudo mais, como é que deve se comportar nesses casos? Então, assim, na sua experiência, no seu dia a dia, o que que você traz pra gente dessa relação vizinhos-moradores e os principais problemas que a gente vive, né, num condomínio? Cara, infelizmente, a convivência em condomínio é difícil, né, cara? São milhares de pessoas vivendo juntas, muito pertinho uma da outra. Todo tipo de conflito acontece. Como você falou, a gente fala muito dos 5 6 dos condomínios, né? Cano, cachorro, criança, carro e calote. São os principais problemas que os condomínios têm. Você vê, cano, vazamento, cara. Vazamento na unidade de cima, vazamento no ramal coletivo do condomínio, cachorro latindo, às vezes gato, o odor do animal de estimação é um problema, incomoda os vizinhos. Música alta, cara, é um problema muito comum. Agora, durante a pandemia, a gente está vendo aí a questão dos shows na varanda, por exemplo. É uma questão importante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Tem gente que está trabalhando e, de repente, se sente incomodado com aquele barulho na varanda. Tem gente que não, que acha que aquilo ali é entretenimento, que é maravilhoso. Então, todo tipo de conflito acontece dentro do condomínio. E a legislação brasileira, ela já é bem expressiva quanto aos direitos dos condôminos. O Código Civil já prevê boa parte do que a gente tem de direitos. A gente tem a Lei 4591 de 64, que também trata disso. E os próprios condomínios têm uma legislação interna, né? As convenções de condomínios, os regimentos internos e as decisões das assembleias dos condomínios. Tudo isso rege a vida ali, o dia a dia de todos os moradores daquele ambiente. Então, existem muitos conflitos, sim, e tem todo um regramento que a gente tem que seguir, tanto na lei federal, tanto na lei estadual, tanto na legislação interna do condomínio, para que aquilo funcione, para que a convivência seja harmônica dentro do possível, né? A gente reduz ao máximo o número de conflitos. Show. Fazendo um paralelo, eu não lembro se a gente conversou na live com o Humberto ou se eu conversei isso fora da live. Mas eu lembro que a gente falou que dentro de uma relação, por exemplo, profissional, né, o contrato ele é que tem validade na relação entre as partes, né? Dentro do condomínio, né? Você falou da convenção. A convenção ela tem valor superior à legislação? Ou, se por acaso a convenção for de encontro à legislação, vale a lei? Como é que funciona isso? Boa pergunta, cara, boa pergunta. A convenção não está acima da lei, tá? Então, a legislação, tanto estadual, municipal, federal, ela está acima da convenção dos condomínios. Então, a convenção não pode violar a lei, ela precisa regrar o condomínio dentro daquilo que a lei não regrou. Então, se houver, por exemplo, uma diferença entre a norma do condomínio, a da convenção e da lei, vale a lei, tá? A convenção ou a assembleia do condomínio não pode criar uma norma que viole a legislação colocada pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa da região, tá? Então, realmente vale a lei. A lei colocada pelo governo, ela vale mais do que a convenção. Mas nada impede que o condomínio tenha regras internas específicas para aquele condomínio, que não violem a lei. Entendi. Eu Entendeu? perguntei isso até porque a gente tem dois casos. Um cliente que era num condomínio misto, então ele tinha a parte residencial e nos blocos da frente ele tinha umas lojinhas embaixo, né? E um outro que é um bloco só e no primeiro andar são lojinhas comerciais e que aí a convenção atrapalhava, no caso um, e atrapalha o outro a conseguir ganhar dinheiro, porque são negócios noturnos, e aí acaba que o condomínio não pode ter barulho. No momento de pico do lugar, tem uma regra na convenção que impede dele fazer determinada coisa. Então,
assim, alguns deles tiveram e têm um impacto financeiro no negócio justamente por isso. E aí a pergunta nesse caso de condomínios mistos, né, que o negócio se sinta impactado, tem algo que o empresário pode fazer para tentar mudar, só conversar com a administração? O que ele deveria efetivamente fazer caso ele sinta que alguma regra do condomínio está impedindo o negócio de ter o faturamento que ele pretende? Entendi. Olha, o que o empresário pode fazer, pode e deve fazer, ele como condômino, como dono de uma unidade dentro do condomínio, é participar das assembleias do condomínio e pleitear a alteração das regras que eventualmente possam estar prejudicando o negócio dele, tá? Então, ele tem o direito democraticamente de participar das assembleias como condômino, de votar nas medidas deliberadas pelo condomínio e de argumentar a favor das medidas que possam favorecer o negócio. Se existe qualquer tipo de regra prejudicando o negócio dele, cabe a ele tentar alterar essa regra através do convencimento dos outros condôminos, né? Até porque é legal você trazer essa questão, Léo, porque o condomínio é uma coletividade, né, cara? É um conjunto de proprietários, tá? E esses proprietários, todos têm seus direitos, e como se fosse uma empresa, cada um tem o seu direito restrito à propriedade dele dentro do condomínio. Então, se eu tenho uma unidade com uma fração ideal, ou seja, com uma parcela do solo daquele condomínio a meu favor, eu tenho direito sobre aquela parcela, eu tenho direito de voto com o mesmo peso daquela minha parcela. Se eu tenho mais de uma loja, se eu tenho, por exemplo, 10 unidades dentro do condomínio, eu vou ter 10 votos, ou proporcional à minha fração ideal lá dentro. Tá? Uhum. Então, quanto mais votos, mais influência, e você tem o direito de participar e de votar e de alterar as regras do condomínio. Então, quando existe esse tipo de problema, seja em relação a uma unidade comercial, em relação a uma unidade residencial, cabe ao condômino ir lá e votar e deliberar e convencer os condôminos, convencer os vizinhos que a regra não é legal, que a regra precisa ser alterada, que a regra precisa ser atualizada. Entendeu? Show. Nosso amigo Wagner, o nosso Homem-Aranha, mandou uma pergunta aqui bem legal pra gente. Olha, ele tem um vizinho e o cara tá quebrando apartamento todo nesse momento de pandemia. Porra, no momento que o cara tem que ficar em casa, o cara quer quebrar a casa toda. Vai entender. Mas enfim, essa obra, nesse momento atual, ela é aceita ou o síndico poderia interferir e pedir para paralisar essa obra? Então, cara, excelente pergunta também do Wagner. No momento, ainda não existe nenhuma lei regrando esse tipo de situação, tá? Mas desde o início da pandemia, cara, o que nós, como advogados especialistas na área, temos orientado é que os condomínios evitem que os síndicos realmente proíbam as obras que não são emergenciais, tá? Por quê? Porque essas obras não emergenciais, elas causam um fluxo muito intenso de pessoas no condomínio, seja entregadores de materiais, seja os fornecedores do próprio serviço, né, os funcionários, colaboradores que vão prestar, que vão oferecer a obra, seja do próprio condômino, entrando e saindo, vendo a obra o tempo todo, arquitetos, etc. Então, a gente sugere que o condomínio evite obras não emergenciais ao máximo. E agora é importante dizer que aqui no estado do Rio, terça-feira agora, tá, foram aprovadas na Assembleia Legislativa, ainda não foram para a sanção do governador. O governador ainda tem que sancionar. Mas aí já foram aprovadas pela Assembleia 2 leis sobre condomínios durante a pandemia, e uma delas proíbe, tá? Não chega a proibir, mas indica que o síndico proíba a realização de qualquer obra não emergencial dentro do condomínio. Então, a obra que, como você falou, está quebrando a casa inteira para colocar uma parede, para abrir o banheiro, para abrir a sala, deixar a sala maior, ela não é uma obra emergencial, e de acordo com essa lei, que deve ser aprovada em breve, ela tem que ser parada durante a pandemia e ela pode voltar depois do fim da quarentena. Tá? É importante até dizer que essa lei, esse projeto de lei que deve ser aprovado em breve aqui no Rio de Janeiro, ele trata até da suspensão de cobrança de multa pelos fornecedores dessa obra, enquanto a obra ficar parada. Então, o condômino poderia até suspender o pagamento do fornecedor sem que haja cobrança de multa, juros, etc., enquanto durar a quarentena. Tá? É legal dizer também, Léo, existe uma lei em trâmite do Congresso Nacional, uma lei do projeto de lei 1179, do senador Antônio Anastasia. Esse projeto também diz expressamente que ficam proibidas as obras não emergenciais no condomínio. Tá?
então provavelmente vai ser aprovado em breve também, proibindo esse tipo de obra, e ele libera somente obras essenciais, obras emergenciais. Então, se houver, por exemplo, um vazamento, está alagando a sua casa inteira, nesse caso, é possível sim que a obra seja feita, não tem problema. Claro, de maneira a evitar o fluxo intenso de pessoas, mas a obra deve ser feita assim, é uma obra emergencial, tá? É, eventuais obras na fachada, por exemplo, há uma rachadura no prédio, ou então caíram azulejos da fachada. Essa obra é uma obra emergencial também, é uma obra que deve ser feita mesmo durante a quarentena, com todos os critérios também de cuidado, com equipamentos de proteção individual, então os funcionários precisam usar máscara, precisam estar lavando a mão o tempo todo com álcool gel. Então, com esses cuidados, a obra vai poder ser feita, entendeu? Uhum. Show de bola. Nesse momento em que tá todo mundo, inclusive o Vaguinho, se dá bem, né, vai? Se tiver obra emergencial na fachada, só chamar aí a Alfalpinígio que tá tudo dentro. Mas nesse momento em que a maioria das pessoas estão em home office, né? E a gente sabe que home office às vezes é um pouco complicado quando o vizinho não tem noção, né? Quando o vizinho, né, resolve botar música alta, quando o vizinho resolve atrapalhar a paz do nosso lar, né? É, existe algo, alguma portaria, alguma lei, algo que neste momento vise regular barulhos, por exemplo, o próprio home office, a atividade de home office em um condomínio, existe algo ajudando aí? Existe. Mesmo antes da quarentena já existia. A lei que vem sendo aplicada, cara, existe a lei federal, uma lei do silêncio federal, mas existem também leis estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe a lei 126, que é a lei do silêncio estadual. Existem leis municipais, tá? E o próprio Código Civil, Léo, proíbe que o condômino cause perturbação ao sossego dos seus vizinhos, né? Então, se você, por exemplo, está trabalhando em home office e existe um condômino, claro, que ele está tocando música alta a tarde inteira, todos os dias, te pedindo de trabalhar. Tá? A gente tem que ter uma razoabilidade aí, o síndico tem que lidar com isso de uma maneira bem razoável, bem proporcional, porque o condomínio não pode ser impedido de tocar música, mas o outro não pode ser perturbado também a vida toda e não conseguir trabalhar. Então, existem leis e existem também normas em todas as convenções de condomínio sobre o horário possível do silêncio, sobre eventuais multas a serem impostas se houver violação à legislação do silêncio. Então, existem sim leis, já existiam até antes, continuam sendo aplicadas, tá? Então, se no momento você está trabalhando em home office e existe, por exemplo, um cachorro na unidade do teu vizinho da frente, latindo o dia inteiro, te atrapalhando, cabe a você fazer uma reclamação sim no livro de ocorrência do condomínio, entrar em contato com o síndico, entrar em contato com o seu vizinho pedindo que ele cesse aquela perturbação, entendeu? Para que você possa trabalhar tranquilamente. É a mesma coisa, por exemplo, se você tem um filho pequeno em casa, que não consegue dormir porque o vizinho fica o tempo todo gritando ou tocando música alta, há que haver uma ponderação aí dos interesses de cada um, né? Você não pode proibir totalmente a pessoa de fazer, às vezes, de tocar uma música, mas você também não pode permitir que ela perturbe todos os vizinhos. Então, existe toda uma legislação envolvida nisso. No momento, essa legislação permanece em vigor. Então, os condôminos têm todo o direito, devem correr atrás do direito, devem impedir os vizinhos de causarem essa perturbação, sim. Entendeu? Show. Falando sobre direitos, né? Existe fone de ouvido, o pessoal pode fazer uso deste incrível e novo e moderno artifício, né? Tem os baratinhos aí, ajuda a não perturbar o coleguinha. Bem lembrado, Juliana, bem lembrada. O pessoal tá mandando cada história aqui nos comentários. Pessoal falando que tem personal que dá aula berrando todos os dias. Sim. Pessoal falando que tem vizinho querendo reformar o apartamento na quarentena. Até eu falaram que eu boto música às 7 horas da manhã. É mole um negócio desse? Não sei por quê. Terça-feira. Não entendo isso. Tem gente falando aqui que também teve problema de obra, que teve que chamar a atenção do proprietário. Eita ferra. Que não falta cliente pra tu, Pedro. Nesse momento de pandemia, cara, as histórias estão se multiplicando, né? Todo mundo está em quarentena, isolado, dentro dos condomínios. O condomínio que normalmente durante a tarde tem pouquíssimos moradores lá dentro, hoje em dia está com 90%, 95% de ocupação.
Então, cara, a gente tem visto todo tipo de história. Essa história que comentaram sobre o personal trainer, por exemplo, tá super comum. O personal trainer na varanda, dando aula. A gente tem visto muito isso. Na varanda, dando aula para o médium da frente, gritando. Olha, você tem que fazer de tal maneira, você quer, agora corre, agora não quer. E aí tem gente que está trabalhando, né, cara? E se sente incomodado. Então é super complexo. Isso aí é um mega desafio para os síndicos, um mega desafio para nós, advogados também, da área. A pessoa, em regra, está no direito dela, ela está fazendo barulho dentro do horário permitido pela lei, dentro do horário permitido pela convenção. Por outro lado, atrapalhando as pessoas a trabalharem, a seguirem com a vida em home office. Então, cada caso é um caso, mas é importante analisar com calma. Falando sobre direitos, né? A gente sabe que existe o proprietário do imóvel, né? E muitas vezes o locatário daquele mesmo imóvel. Essas pessoas, eles têm o mesmo direito? Não. O que que difere efetivamente um e outro, né? Porque, por exemplo, aqui onde eu moro é alugado. Então, assim, eu Sim. sofro diariamente tudo que é imposto no condomínio, enquanto o dono do apartamento não. Então, assim, quais são os meus direitos, os meus deveres, quais são os direitos e deveres do proprietário em relação ao condomínio? Entendi. O inquilino, cara, o cara que aluga o imóvel, né, o locatário, como você, por exemplo, quando você assina um contrato de locação, em regra, todos os contratos já vêm com uma cláusula que diz que você se submete às leis do condomínio. Então, você se submete automaticamente à convenção e ao regimento interno do condomínio, tá? Independentemente da sua vontade. Se você escolheu morar ali, se você escolheu alugar aquele imóvel, você está se submetendo à legislação do condomínio. Então, todos os direitos e deveres que constam ali na convenção do regimento interno se aplicam a você. Então, independentemente de você ser proprietário ou só morador, você pode até estar morando num apartamento emprestado. Você pode nem estar pagando nada, nem estar alugando. Mas você está morando ali, você se submete automaticamente à legislação do condomínio. Tá? O próprio Código Civil trata disso. Olha, todos os condôminos se submetem à convenção condominial. Então, em relação a direitos e deveres, basta você olhar a convenção do seu condomínio, o regimento interno e a legislação federal. Claro, o inquilino deixa de ter alguns dos direitos que o proprietário tem, alguns direitos específicos, como, por exemplo, o inquilino, em regra, não poderia participar de uma assembleia de condomínio, ele não poderia votar nas medidas do condomínio, a não ser que ele tenha uma procuração assinada pelo proprietário. Tá? Quem tem o direito de propriedade, e por isso o direito de votar nas assembleias, é o dono da unidade, é o proprietário. Se ele quiser passar o poder para o locatário dele tomar parte na assembleia, deliberar e votar, ele tem esse direito. Mas, em regra, o inquilino não tem. Tá? Então, essa é a principal diferença. Tá bom? Mas, de resto, os direitos e deveres se aplicam aos locatários, aos inquilinos e às pessoas que moram de empréstimo também. E até, por exemplo, uma questão muito interessante sobre locação, Léo, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Esses imóveis locados por curtíssima temporada, tipo Airbnb, por exemplo. Tá? Uhum. É uma locação, sem dúvida é uma locação, não há dúvida legal sobre isso, mas é uma locação de curto prazo, a pessoa às vezes fica 5 dias, 7 dias, 10 dias naquele imóvel, mas ela é uma locatária, tá? Então ela vai ter que se submeter a todas as regras do condomínio da mesma maneira que todos os proprietários e todos os inquilinos. Então muitas vezes acontece do turista, né, vem e entra num imóvel através do Airbnb e aí faz besteira na piscina, toma cerveja com garrafa de vidro na piscina, ouvindo música alta e causa todo um tumulto no condomínio. Cabe uma multa ao proprietário da unidade, porque aquele inquilino, ainda que seja por curta temporada, se submete às leis do condomínio também, entendeu? E agora, dentro do momento agora do coronavírus, da pandemia, vem se discutindo muito também, Léo, se cabe ou não a locação por curta temporada, porque ela gera uma troca muito intensa de condomínio, né? E também um fluxo de pessoas, de visitantes muito grande do condomínio. Então, várias decisões judiciais, cara, já estão proibindo as locações por aplicativo, tipo Airbnb, durante esse período de pandemia, para evitar um aumento do nível de contágio dentro dos condomínios. Tá? O condomínio, cara, se você pensar bem, é uma incubadora para esse vírus, né? É uma caixa enorme onde moram milhares de pessoas que estão o tempo todo interagindo no elevador,
nas escadas, na área comum, na academia. Então, quanto menos fluxo de pessoas e quanto menos aglomeração, melhor nesse momento. Então, os tribunais vêm impedindo, cara, a aplicação do tipo Airbnb e vem permitindo até que os síndicos regulamentem isso, se permitem ou não nesse momento. Tá? É uma questão super delicada, uma questão super nova, mas os tribunais vêm entendendo dessa maneira, pela proibição do Airbnb nesse momento. Show. E uma dúvida, aí é meio que aceita os termos e deseja continuar. Sabe quando você vai acessar um site que você nem lê aquilo tudo e dá lá continuar, porque tem que continuar? Se tu não aceitar, tu não vai? Nesse caso de condomínio, da convenção, por exemplo, particularmente eu nunca fiz isso. Acho que eu não conheço ninguém que tenha feito isso ou que tenha passado por situação oposta. Digamos, alugar um imóvel, você entra no imóvel, assina lá o contrato de locação, que não tem nada a ver com a convenção, você está morando e você não sabe absolutamente nada sobre a convenção daquele condomínio. Você não sabe o que pode, o que não pode, mas tu já está morando, tu tem lá o contrato assinado. Ninguém te apresentou essa convenção antes de você alugar. Eu mesmo, por exemplo, você falou de Airbnb, eu quando viajei, eu aluguei uma casa lá em Orlando, fiquei 15 dias, era dentro de um condomínio, e eu não tive acesso à convenção daquele condomínio para saber o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Então, de quem é a obrigação de ver a convenção? Assim, é obrigatório, por exemplo, que quem alugue o imóvel deixe disponível para o locatário ter acesso, é obrigação do síndico, quando sabe que tem um novo morador, apresentar, é obrigação do próprio morador procurar saber com quem está isso. Quem é obrigado nessa história a apresentar a convenção? Olha, o locatário, independentemente até de contrato escrito, né, muitas vezes o Airbnb só tem o que você falou, você assina lá, online mesmo, clica lá e já resolve tudo. Não tem nenhum contrato assinado, escrito, mas o locatário tem a obrigação de saber, de se orientar sobre as regras daquele condomínio. Tá? Até porque ele vai estar se submetendo, ele vai estar aceitando se submeter aquilo ali automaticamente no momento que ele aluga o imóvel. Então ele tem que correr atrás. E o locador, claro, tem a obrigação de dar para o locatário essas normas do condomínio. Então, se você, por exemplo, aluga um apartamento, uma casa de praia, através do Airbnb ou através de qualquer outra maneira, você que se obriga a descobrir quais são as regras daquele condomínio e você se submeter a elas, tanto em relação a barulho, como em relação a o que pode ser feito na área comum, o número de visitantes que podem ser levados, enfim. Você que tem que correr atrás, você tem que saber, e o seu locador, o proprietário do imóvel, ele tem que te disponibilizar isso. O síndico não tem obrigação nenhuma, até porque a convenção fica disponível ao proprietário do imóvel. Ele tem direito de ter acesso a qualquer tempo, entendeu? Então, o próprio síndico não tem essa obrigação. O locador deve dar para o locatário essa legislação, entendeu? Entendi. Show de bola. E o Ricardo Barbosa mandou pra gente aqui que os vizinhos têm reclamado de um ponto de motorista de aplicativo que fazem barulho na janela deles desde 7 horas da manhã todos os dias. Nesse caso, né, não é um problema diretamente interno do condomínio, mas é um problema que afeta diretamente o condomínio. Qual é a solução? Existe algum remédio para isso? Existe, sem dúvida. Independentemente da legislação do condomínio, Léo, existe a legislação sobre o direito de vizinhança, tá? Essa legislação e a legislação sobre a lei do silêncio também. A legislação é aplicável a qualquer pessoa no entorno do condomínio, a qualquer vizinho, a qualquer pessoa que passe por ali. Então você tem essa questão de motorista de aplicativo, assim como você tem, por exemplo, o carro do ovo, o carro que passa tocando, olha o ovo, não sei o quê, caixa com 30 ovos, não sei o que lá, berrando. A galinha chorou. Exatamente. Aquilo ali, na verdade, não é uma situação que envolve o direito interno do condomínio, mas envolve o direito de vizinhança, envolve o direito relativo a normas de silêncio, a normas de perturbação de vizinhança. Então, essa pessoa tem que se submeter à legislação federal ou estadual relativa a barulho, por exemplo. No caso que o Ricardo colocou, se existe ali um ponto de motorista de aplicativo que vem fazendo barulho desde cedo, incomodando, acordando as pessoas, cabe à pessoa incomodada, eventualmente, mover uma ação judicial
com uma obrigação de não fazer. Ou seja, para que o juiz condene esses motoristas de aplicativo a pararem de causar esse tipo de barulho e atrapalharem a convivência ali da vizinhança. Entendeu? Isso é Uhum. possível, existe uma legislação específica, é uma mera questão de ajuizar a sanção, ou eventualmente até notificar extrajudicialmente essas pessoas que estão causando a perturbação. Tá? Então, existe essa possibilidade, independentemente da legislação interna do condomínio. Show de bola. Então, Ricardo, se tiver outra dúvida, manda para a gente também, que essa já foi. E sobre as assembleias, né, onde são tomadas as decisões, são postas em pauta né, o futuro de um condomínio, né, nos tempos atuais, existe alguma lei ou algo que esteja impedindo a realização ou que esteja mudando a forma de realizar a assembleia, enfim, como é que estão as assembleias nesse momento de coronavírus? Perfeito. Cara, desde a decretação da calamidade pública, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na maioria dos estados, os governadores, por decreto, determinaram que todas as aglomerações, todos os eventos que possam gerar uma multidão de pessoas estão suspensos. Tá? Então, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há uma suspensão de aglomerações que impede a realização de uma assembleia de condomínio. Portanto, nenhum condomínio no momento está autorizado a fazer uma assembleia presencial. Tá? O que vem sendo orientado aos síndicos é que todas as decisões sejam postergadas, ou seja, que se há algum tipo de decisão que o condomínio precisa tomar, que se aguarde, ou então que o condomínio, ou que o síndico, se é uma decisão emergencial, que ele tome a decisão e depois ratifique na primeira assembleia que for realizada depois do fim da quarentena. Tá? O que ele não pode fazer no momento é convocar uma assembleia presencial que gere aglomeração de pessoas. Inclusive, essa legislação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na terça-feira diz claramente que os condomínios estão proibidos de realizar assembleias presenciais e a própria legislação indica a realização de assembleias virtuais. Tá? Agora, a questão das assembleias virtuais é muito delicada ainda também, porque não existe uma regulamentação. Tá? Então, não existe lei federal que trate de assembleia virtual. Ninguém sabe ainda como funcionaria a legitimidade dessa assembleia. Você faz a assembleia, mas você convocou todas as pessoas, você tem certeza que todas elas tiveram acesso à votação, você tem certeza que aquele voto é daquele proprietário daquela unidade, isso pode gerar um questionamento na justiça, entendeu? Digamos que Uhum. você esteja convocado para uma assembleia no teu condomínio, uma assembleia virtual, nesse momento de pandemia, e você entra no sistema e de repente o sistema cai. Você não consegue votar numa determinada medida, essa medida impõe uma cota extra, você vai ter que pagar mais R$ 300 da tua cota condominial. Você vai se sentir totalmente prejudicado por aquilo ali. Uhum. Você provavelmente vai querer questionar e impugnar aquela assembleia na justiça. Então não existe ainda uma regulamentação sobre isso. Portanto, a gente não indica ainda a realização de assembleias virtuais. Indica que realmente isso seja postergado ou que a decisão seja tomada para ser ratificada posteriormente em assembleia, sempre com todo o cuidado do mundo, até porque o próprio síndico pode ser responsabilizado pelos prejuízos que ele causar aos condôminos nesse momento. Tá? Então, Uhum. assembleias presenciais realmente proibidas no momento. A própria legislação aqui no estado do Rio está começando, se for aprovada, está indicando que se comece a viabilizar a assembleia virtual, mas não existe regulamentação ainda. Então, a gente indica que se aguarde. Tá? Não há praticamente nenhuma decisão que não pode aguardar no condomínio, ainda que seja extremamente emergencial. Se for uma emergência de uma obra, por exemplo, o síndico tem o direito de fazer a obra, realizar o gasto e depois ratificar na primeira assembleia. Tá? Sempre, claro, com toda a ponderação, de preferência com orientação jurídica, para que não haja nenhum tipo de responsabilização depois. Entendeu? Uhum. Show de bola. É, aquela pergunta tensa, né? É, assim, minha mãe, meus pais, eles moram em um condomínio de vilas, de uma vila, né? E alguns dos antigos moradores e tal, eles não pagavam a cota condominial, por exemplo, para despesas e tudo mais. Essas pessoas, eles podem ser acionados juridicamente, ter um nome incluído em algum serviço de proteção ao crédito. Como que, nesse caso, né, em que o condomínio há o rateio das despesas,
isso pode ser feito? É obrigação do morador, do proprietário, pagar a cota condominial? Enfim, quais são os direitos e deveres em cima disso? Entendi. Então, você falou aí, por exemplo, de um condomínio de casas, onde determinadas casas estão inadimplentes, até às vezes já trocou de proprietário, né? A casa foi vendida e continua inadimplente. Cara, a obrigação de pagamento de cota condominial deriva da lei. O próprio Código Civil determina os condomínios, todos os condôminos têm a obrigação de participarem do rateio de despesas condominiais. Então, a cota condominial, muita gente diz, até é importante a gente tratar disso. A cota condominial não é uma mensalidade. Você não está pagando por um serviço, por exemplo. Ela é um rateio de despesas de proprietários. Então, se o condomínio tem fornecedores, tem funcionários, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, essas despesas são pagas e depois são rateadas entre todos os proprietários daquela unidade, daquela edificação. Tá? Se um deles não faz o pagamento, cabe ao síndico mover uma ação de execução ou cobrá-lo amigavelmente, se não houver pagamento, mover uma ação para cobrar aquela dívida. Se a dívida não for paga e o imóvel for vendido, por exemplo, a dívida acompanha o imóvel. Tá? Isso é legal de dizer também. É uma dívida propterrem, que se chama no juridiquês. Tá? É uma dívida que acompanha o imóvel. Então, se o imóvel é vendido, você vai cobrar essa dívida do novo proprietário. Por isso, muitas vezes, quando se vende um imóvel, se inclui o valor do débito condominial no valor da venda. Porque aí o novo proprietário já vai estar quitando as cotas condominiais. Senão ele vai ser acionado e ele vai ter que pagar essas cotas. Entendeu? Então, a obrigação existe, o novo proprietário tem que pagar essas cotas. Se ele não pagar, ele vai ser executado na justiça e ele corre o risco de perder o imóvel, inclusive. O imóvel vai a leilão e ele pode perder a propriedade dele. Então é muito importante quem pretende comprar um imóvel antes de achar o preço uma pechincha, dar uma olhada mais a fundo para ver se não tem nada escondido e no futuro ser surpreendido por uma cota ou algo que ficou para trás e que essa pessoa não sabe, né? Exatamente. Às vezes você chega aquela barganha, né? Olha, poxa, apartamento, 100 mil reais, isso aqui, você vai ver, tem uma dívida de 200 mil reais de condomínio, você não sabia. Então, tem que ficar de olho. Você tem que pedir uma certidão de quitação de cota condominial, ver se está tudo pago. Mesma coisa relativa a IPTU também. Você tem que ver, o IPTU está quitado, a cota condominial está quitada. Se não tiver, você vai ter que pagar. Então, é melhor se preocupar no momento que você estiver negociando o imóvel do que se preocupar depois. Então, Até tem que tomar porque também cuidado. pode ser uma ajuda aí na negociação, né? Olha, eu sei aqui que tu tem aí 50 mil de atraso, ó, vamos abater aqui, vamos, fazer um bem bolado ali para também não sair perdendo nessa negociação, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se você não incluir e você eventualmente comprar aquela unidade, aquele imóvel com a dívida, você vai ter que pagar. E não existe essa desculpa, não, mas a dívida não fui eu que fiz, quem deixou de pagar foi o antigo proprietário. Não interessa. A dívida é do imóvel, você vai ter que pagar. Então, é melhor tomar esse cuidado. Essa é pegadinha. E sobre coronavírus, né, sobre o momento atual, houve alguma mudança significativa no cenário da pandemia, do coronavírus que impacte na vida de um condomínio? Bom, a gente pode até tratar dessa questão financeira mesmo. Os próprios condôminos, cara, vêm discutindo muito a possibilidade do aumento da inadimplência nos condomínios. Né? É bem provável que com esse isolamento social, com a redução do faturamento das empresas, é bem possível que muita gente passe a parar de pagar ou que não pague a cota integral do condomínio. E se a inadimplência aumentar, os condomínios vão passar por um problema muito sério, porque a inadimplência é esse rateio de despesas. Então o condomínio vai ficar inadimplente em relação a fornecedores, em relação a funcionários. E isso é uma perspectiva real agora para os próximos meses. Então, a gente tem orientado, por exemplo, muitos condomínios a reduzirem despesas, a tomarem cuidado, por exemplo, com a realização de eventuais projetos agora. Por exemplo, um condomínio quer comprar equipamento de academia, já tinha esse projeto aprovado na Assembleia do começo do ano, ia gastar 30 mil reais com esteira e com transporte. É melhor segurar, não faça nesse momento.
existe uma perspectiva grande do aumento da inadimplência, portanto, segure, não faça esse gasto no momento, para depois você eventualmente reavaliar esse projeto. Então, esse é um impacto muito grande do momento que a gente está passando nos condomínios. Tá? Outras sugestões, a questão de redução de jornada de trabalho. Tá? A medida provisória, você conversou lá com o Humberto também, a medida provisória 936, trabalhista, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução da jornada de trabalho no momento. Ela é aplicável aos funcionários de condomínios. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um guardião de piscina, no momento, que é funcionário orgânico do teu condomínio, ou seja, o teu condomínio contratou, assinou a carteira dele, só que ele não está trabalhando no momento, cabe a negociação com a suspensão do contrato dele, ou da redução da jornada de trabalho, para que o condomínio economize esse dinheiro e não tenha o risco financeiro no futuro. Entendeu? Então, esse é um impacto muito grande, cara. Existem vários outros impactos, né? O condomínio foi extremamente afetado por essa pandemia. Então, a gente tem visto, por exemplo, uma questão muito grande sobre possíveis contagiados dentro do condomínio. Digamos, um vizinho seu pegou o coronavírus. O que deve ser feito pelo condomínio? O que pode ser feito pelo síndico? Entendeu? Esse condomínio tem a obrigação de falar para o condomínio que ele foi contagiado. Tá? E o que acontece? Em regra, ele não tem a obrigação, legal, mas ele tem sim uma indicação tanto da vigilância sanitária como da Organização Mundial da Saúde, de que ele avise o síndico, de que ele avise o condomínio, de que ele está contagiado, de que ele fique em isolamento total e de que o condomínio tome as medidas que forem necessárias, sem nunca expor esse condomínio. Tá? Não cabe ao síndico expor, passar uma circular dizendo, olha, o condomínio da unidade tal está contagiado, então tome cuidado. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Você está constrangendo aquele condomínio. Mas o condomínio deve tomar os cuidados necessários. Então, deve, por exemplo, acionar a equipe de limpeza para fazer uma higienização mais forte durante aquele momento de contágio. Ou então deve exigir de todos os funcionários que usem máscaras, que usem, por exemplo, o álcool gel. Deve disponibilizar o álcool gel para todos os moradores, perto do elevador, coloca ali um dispenserzinho daquele de álcool gel para que todo mundo fique o tempo todo passando. Deve, por exemplo, às vezes, regulamentar o uso do elevador. A gente não pensa muito nisso, mas o elevador, cara, é um local de transmissão muito fácil do vírus. Você entra no elevador, você espirra, você aperta o botão, porque naquele momento ali já contagiou o elevador e outras 1000 pessoas vão passar naquele elevador naquele dia. Então, o condomínio pode regulamentar o uso do elevador. Pode, por exemplo, dizer, olha, durante a pandemia, só uma família por vez vai poder usar esse elevador. Ou então, só até 3 pessoas por vez, ou 2 pessoas. E a equipe de limpeza vai fazer uma limpeza muito mais forte, em vez de uma vez por dia, 3, 4 vezes por dia daquele elevador. Entendeu? Para evitar que aquilo ali aumente o índice de contágio dentro do condomínio. Então, cara, existem várias e várias consequências graves para o condomínio durante essa pandemia. Que a gente vem tentando orientar, tentando ajudar os condomínios que evitem ao máximo o contágio ali dentro. Show. Nosso amigo Wagner perguntou se para pagamento de fornecedores e até mesmo dívidas, nesse momento, é possível utilizar o fundo de reserva? É possível. O fundo de reserva ele é um fundo emergencial. Para que ele existe? Ele existe para que o condomínio não fique inadimplente justamente nessas emergências, né? Ou para que ele, se houver, por exemplo, de repente um desastre lá dentro, houve uma rachadura repentina no condomínio e não há dinheiro no caixa, mas há no fundo de reserva, se usa aquele valor de maneira emergencial. Então, se o condomínio está passando por uma dificuldade financeira muito grande e existe uma despesa emergencial, como, por exemplo, um pagamento de um fornecedor que continua prestando serviço, alguma coisa nesse sentido, o fundo poderia ser usado de forma emergencial com o síndico ratificando esse uso na primeira assembleia que ele realizar depois do fim da quarentena. Tá? Então, ele, em regra, poderia usar de maneira emergencial, mas deveria, na primeira assembleia, ratificar o uso, ou seja, levar para os condôminos e dizer, olha, tive que usar, foi uma emergência, eu quero aqui que todos votem concordando com esse uso. Tá? Então, o fundo poderia ser usado para pagar um fornecedor se for algo emergencial. Se não houver dinheiro em caixa,
se o fornecedor continuar prestando serviço, se houver essa necessidade de usar o fundo, tá? Essa é a orientação. Show de bola. Bom, nós estamos aqui com 45 minutos de live, com 1 hora que o Zuckerberg derruba a gente, né? Então, queria deixar esses minutos finais para vocês falar para a gente quais são as principais preocupações que a gente deve ter agora, os direitos, deveres de condomínios mais importantes na sua visão, o que você vê dos principais problemas que as pessoas enfrentam na vida em condomínio. Claro. Léo, eu estava lendo hoje mesmo, cara. Saiu um estudo aí do Imperial College de Londres, é uma das universidades de referência do mundo, dizendo que o Brasil é o país que está na pior situação do mundo em relação ao coronavírus, por causa do índice da taxa de contágio. Tá? O Brasil está com uma taxa de contágio de quase 3, ou seja, cada contagiado, em média, está contagiando 3 pessoas. É a maior taxa do mundo. Se esse estudo indicou que o Brasil, provavelmente na semana que vem, vai ter mais 5 mil mortes. Teve até o momento por volta de 6 mil, provavelmente até a semana que vem mais 5 mil, vai dobrar o número de óbitos. Então, cara, a gente está passando por um momento extremamente delicado, está chegando ao ápice do contágio desse vírus. E, cara, os condomínios, é o que a gente falou desde o começo, são o local perfeito para o contágio desse vírus. Se uma pessoa contagiada lá dentro não toma as medidas necessárias, não se isola, se não há ali um cuidado muito forte, cara, a probabilidade do contágio dentro de um condomínio é muito grande. E de que várias pessoas ali dentro fiquem doentes e de que várias pessoas venham a precisar de uma internação. Eu estava conversando aqui com os porteiros do condomínio outro dia, o porteiro muito amigo meu, ele estava me falando, cara, que outro dia um médico jovem que mora aqui no condomínio estava passando no hall de entrada de um dos prédios, um dos blocos, desmaiou, caiu no chão, e aí foram descobrir, foram fazer o exame e descobriram que ele estava com coronavírus. E que, cara, ele não tinha nenhuma comorbidade, nenhum tipo de grupo de risco, nenhum tipo de indício de que ele poderia ter problemas com isso, mas foi internado, ficou em estado grave por causa do coronavírus. E você vê, estava aqui no nosso condomínio. Meu condomínio tem 526 unidades. A chance dele ter contagiado outras pessoas é muito grande. Então, é necessário, cara, que nesse momento a gente tome mesmo todos os cuidados, que os síndicos sejam responsáveis, tá? Que as pessoas, que os condôminos sejam responsáveis, não utilizem as áreas comuns de maneira indevida, que o síndico feche mesmo as áreas comuns, não deixe, por exemplo, as pessoas usarem a academia, não deixe as pessoas usarem as quadras de esporte, as saunas, piscinas, tá? A gente tem visto aí muita gente fazendo festa. Outro dia saiu uma notícia de uma famosa que fez festa dentro de casa e aí contagiou as amigas e enfim, deu todo um problema. Isso não pode acontecer nesse momento. A gente tem que evitar isso ao máximo. É importante a gente dizer, não cabe ao síndico impedir um evento dentro de uma unidade privada. Tá? Ele não pode impedir que você faça uma festa na sua casa hoje. Mas cabe a você ter essa consciência. Cabe a você impedir que isso aconteça. Cabe a você dificultar que os seus vizinhos tenham acesso à possível doença, a possível contágio com o vírus. Entendeu? Então, cara, a gente tem que ser consciente, é um momento de cuidado, é um momento da gente... o que o governo está determinando, e o que o jurídico do condomínio está orientando, e o que o seu síndico está orientando. Entendeu? Tem uma questão aí de quarentena, está muito comum que as pessoas coloquem sapatos e outros objetos no corredor do condomínio. Em vez de colocar dentro de casa, chega em casa, tira o sapato e coloca ali no corredor, em cima do tapete, alguma coisa assim. Olha, a gente indica que isso não... Primeiro, isso já seria proibido normalmente, independentemente da quarentena, tá? Porque você está usando uma área comum de maneira privada. Entendeu? E até quebrando a harmonia estética daquela área comum também, colocando teus objetos, impedindo o uso por outras pessoas. Então isso já seria proibido de qualquer forma. E nesse momento, não existem estudos ainda que dizem que isso favorece o contágio. Mas, se você
permite que, por exemplo, os seus sapatos fiquem no corredor, obrigando a equipe de limpeza do condomínio a mexer o seu sapato, tirar dali eventualmente para limpar o chão do corredor, você está, sem dúvida nenhuma, colocando outras pessoas em risco, desnecessariamente. Então, a gente indica, não se permita de forma nenhuma que as pessoas tomem esse cuidado, entendeu? Não se permita que coloque sapatos, chinelos no corredor, ou outros objetos. A pessoa chega com um guarda-chuva, às vezes, em casa, coloca na frente da porta. Não, isso não pode ser permitido. Isso favorece o contágio, isso aumenta o risco para aquele condomínio como um todo, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ser consciente, é um momento de isolamento mesmo. Quem puder trabalhar de casa, tem que trabalhar de casa. A gente tem que tomar todas as medidas necessárias, tá? Show de bola. Bom, estamos aqui com 52 minutos, faltam 8 minutinhos para terminar. Então, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, alguma pergunta que tenha passado batido aqui que a gente não viu, pode mandar. E caso termine a live, pode mandar lá para o Pedro, no Instagram dele. Com certeza ele vai dar atenção, vai ajudar vocês nesse momento. Pessoal aí que está tendo problema com o vizinho fazendo obra, também pode falar com o Pedro. Ele não é o pedreiro, mas vai resolver seu problema, né? E quem tiver também problema aí com os 5, 6 de todo o condomínio, o Pedro é o cara para ajudar vocês. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Agência Apoia pelas próximas 24 horas. Quem chegou agora, perdeu alguma coisa, quiser rever, vai ficar disponível. E depois vai lá para o nosso YouTube. E aí vai ficar disponível sempre que vocês quiserem ver, beleza? Queria agradecer, Pedrão, pela tua presença, tua disponibilidade de estar com a gente aqui, de tirar a dúvida da galera. Eu que agradeço, Léo. Eu que agradeço pelo teu convite aí, te parabenizo de novo pela tua série de lives que você está fazendo, fenomenal. Ontem mesmo assisti da doutora Sandra, de Marcas e Patentes, foi um espetáculo. Então, cara, muito obrigado pelo convite, parabéns aí pela série que você está fazendo, parabéns pela tua iniciativa de orientar a população sobre todos esses assuntos aí extremamente pertinentes nesse momento também. Obrigadão, Pedrão. Realmente aproveitar que está todo mundo em casa para que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou, né? E ouvir tantos especialistas, tanta gente boa nesse momento, também é uma forma até de distração para a gente sair um pouco dos noticiários, sair um pouco de tudo que a gente está vivendo, né, na televisão. E também queria agradecer ao pessoal que esteve com a gente, que mandou dúvida, que mandou comentário, que enriqueceu essa nossa live. Muito obrigado a vocês pela presença. Semana que vem nós teremos outras lives e nas próximas semanas também. Então, se você ainda não segue a gente aqui no Instagram, segue para ter as notificações das próximas lives. Também serão profissionais incríveis e vão ajudar a tirar dúvidas que com certeza todos nós temos. E, como eu venho dizendo no final de todas as lives, né, quem puder fique em casa, lavem as mãos e se cuidem para que a gente possa sair dessa e em breve a gente possa se encontrar novamente. Então, Isso, Pedrão, agradeço você. Se quiser dar suas últimas palavras aí, a gente ainda tem mais 5 minutinhos. Acho que é isso, meu amigo. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode tirar. Eu fico à disposição também. Pode me mandar mensagem no Instagram. Eu sou super disponível. Tenho meus contatos aí à vontade também, e-mail, telefone. E é isso, meu amigo. Acho que a gente precisa realmente tomar cuidado, se conscientizar. É um momento delicado, é um momento de incerteza, né, cara? A gente tem conversado muito sobre isso com nossos clientes. É um momento em que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe como o judiciário vai entender as questões, ninguém sabe qual vai ser a legislação muda diariamente, então a gente precisa acalmar. Eu sei que tem muita gente com os nervos da flor da pele, é um momento difícil, né, de muito estresse. Minha esposa é psicóloga, ela está percebendo bem. Mas a gente precisa se acalmar, a gente precisa tomar cuidado, passar por esse momento com a maior tranquilidade possível e seguir em frente para a gente sair disso um pouquinho melhor, sair um pouquinho mais forte, passar com tranquilidade. Então, é isso, Léo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui à Nada, disposição. Pedrão. Eu que agradeço você pela disponibilidade, novamente agradeço ao pessoal e espero vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Maravilha, meu amigo. Valeu, Um Pedrão. Um abraço. abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.